Boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, super aplicação do paradigma quântico na nossa vida prática, porque eu vou conversar hoje com a Ana Monteiro, que trabalha como advogada e levou esse conhecimento maravilhoso da física quântica, do novo paradigma quântico, para a sua área de trabalho, que é o normal, né, gente? A partir do momento que a gente muda o paradigma, aquilo vai interferir, vai permear todas as áreas da nossa vida, levando benefícios e mudanças nas mais diferentes áreas. E a Ana Monteiro é uma estudiosa do paradigma quântico e vai contar um pouquinho pra gente como que tem sido essa experiência dela, esse salto quântico, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Deixa eu ver aqui se ela já chegou. Ana, aqui, ela já... E também quero saber de vocês, como que tem sido esse novo conhecimento na vida de vocês. Oi, Ana! Boa tarde! Boa tarde a você, boa tarde a todos. Que prazer estar aqui com você, Eliane. Prazer é todo meu. Seja muito bem-vinda. E Muito vamos direto ao ponto, né? Porque a nossa live aqui é bem curtinha, bem direta. Eu já fiz aqui uma pequena apresentação, obrigada. mas eu gosto de pedir ao próprio convidado para se apresentar, falar mais detalhes, e Vamos lá, depois a gente conversa aí sobre esse paradigma quântico maravilhoso. vamos lá. Eu sou Ana Monteiro, advogada quântica, como eu tenho me apresentado, né? Então foram 25 anos de advocacia e depois desses 25 anos houve uma quebra, né? Eu fiz uma opção por cuidar da minha mãe, então eu me afastei por 10 anos. Na verdade, por 5, eu comecei a cuidar dela, eu ainda estava advogando, mas depois de 5 anos eu fiquei estafada, eu ganhei um burnout, né? Uhum, E me afastei, fiquei 5 anos, não foram 10 de cuidando, mas 5 só cuidando, né? uhum, E depois disso, ela faleceu e eu comecei a querer entender melhor tudo que tinha acontecido, inclusive eu comecei a ficar mal de novo, e aí eu, né, minha filha falou, mãe, acho que você devia ir no médico de novo, voltar, sei lá, psiquiatra, psicóloga. Eu disse, não, eu quero entender o que está acontecendo. E nessa história de entender o que está acontecendo, eu me transformei em hipnoterapeuta, terapeuta neurobiológica vibracional, comecei a estudar neurociência, epigenética, física quântica. E aí a paixão bateu forte com a física quântica, né? Eu comecei, ao invés de voltar, então, lá atrás, a advogar do jeito que acontecia, eu uhum, comecei a voltar todo esse conhecimento para atender as pessoas, né? Primeiro em mim, né? Primeiro foi essa descoberta em mim, comecei a mudar muita coisa, realmente uma mudança de paradigma total, né? E eu consegui reorganizar o meu organismo sem nenhum aditivo, nenhum remédio, nenhum fármaco, né? uhum, E aí, depois que eu consegui fazer isso comigo, algumas vezes eu disse, uau, isso é muito poderoso, eu preciso levar isso uhum, adiante, né? Eu preciso fazer, colocar à disposição das pessoas, né? uhum. Você é uma dessas pessoas em quem eu me inspiro, já li, só falta ler o Sapeta, seu. E vários outros que a gente vai agregando conhecimento. E é incrível como a gente muda, como muda completamente. E aí, depois de um tempo, eu tinha saído, né? Eu me considerava não mais atuante na advocacia e, de certa forma, continuo assim. Vou explicar. Você pode me interromper na hora que você quiser, tá, Helene? Não estou te enxergando. O Instagram faz, às vezes, isso com a gente, né? E você tá escura aqui a tela para mim, a sua parte da tela. Então, a hora que você quiser aí, me interrompa, porque eu não estou te enxergando, não. Ah, então tá bom. Pode seguir.
Então, e aí eu comecei a perceber que todo esse conhecimento que a gente está acostumado a ver pelo lado da saúde, né? A saúde integral, mudar o olhar, né, a nosso respeito para levar isso para melhorar a nossa saúde, essa inter-relação, né? Depois de um tempo, e até de certa forma instigada por você, não sei se você vai lembrar, teve algum momento aí da caminhada que você colocou alguma coisa sobre algum profissional que estava falando de advocacia quântica. Eu disse, mas como advocacia quântica? Eu não consegui, no primeiro momento, entender. Advocacia quântica não, direito É, quântico. direito quântico, é. Direito quântico. E aí eu não consegui, naquele momento, entender como que seria, porque a prática do direito, ela é absolutamente materialista, né? É. E aí eu não consegui naquele momento ver e comecei a estudar sobre isso. E aí, assim, o direito, eu vejo de uma forma complexa, você olhar o direito como quântico, mas a aplicação da justiça já é outra história. E aí, por que a advocacia quântica, né? Eu voltei, então, esse olhar para a advocacia quântica, unindo tudo isso, toda a minha vida como advogada e depois como terapeuta, porque e aí a gente entra nas teorias quânticas, né? Vamos falar basicamente sobre a dupla fenda, sobre a concepção que é quântica, que é das teorias quânticas, de que nós interferimos no nosso resultado, na nossa realidade. Somos nós, observadores, que colapsamos a probabilidade dentre tantas. Sim? Então, se é assim, se eu estou num processo de relação com o mundo, sou eu que estou me conectando com aquela realidade. E aí, puxando para a área da advocacia, sou eu que estou, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, me relacionando com uma pessoa que está me trazendo problema. Isso. Né? Fui eu que me aproximei frequencialmente de uma relação ruim, de um problema com o marido. E aí eu uso muito essa questão da advocacia quântica para as relações particulares, tá? Então, a gente está falando aqui, num primeiro momento, nesse meu primeiro movimento nessa direção, de uma advocacia quântica mais voltada para direito privado. Então, relações privadas, de família, direito de família, as relações de trabalho, né, relações trabalhistas. Então, onde eu consigo resolver de forma particular, eu tenho a opção, eu tenho a oportunidade de conversar com essa pessoa que vem para mim querendo uma briga judicial, querendo botar alguém na justiça por conta de uma questão relacional. Eu tenho a oportunidade de colocar para ela e de tratar essa questão como um autoconflito. Porque em você, o que em você se relaciona com isso? De que modo você se relaciona com essa questão? Porque você atraiu, né? Você se conectou com essa frequência, por que você está vivendo isso? Então, é por essa concepção, é isso que eu chamo de advocacia quântica. E nesse meu caminhar, então, essa união da terapeuta com a advogada, é um trabalho extrajudicial prévio, né? Então, eu preparo essa pessoa para que ela entenda de uma forma completamente diferente aquele conflito que ela está vivendo com uma outra pessoa, mas olhando para ela. Eu trato o conflito nela. Ah, perfeito, perfeito. Então, é justamente o que o paradigma quântico traz, né? Porque muitas vezes a pessoa ela entra numa disputa judicial e, na verdade, ela não quer que a briga acabe, né? Exato. E às vezes o advogado fica ali, chega uma hora o advogado se sente até meio fazendo papel de bobo, porque ele fica ali tentando conciliar as duas partes que, na verdade, não querem conciliação. Elas querem ficar ali naquele dissipador de energia. Sim. Que é a disputa, a briga, a agressão, né? Então é maravilhoso isso que você trouxe, Exatamente. porque eu quero até fazer um parênteses aqui, porque a gente comenta muito
que o termo quântico ele acabou ficando banalizado, porque as pessoas começaram, não sei o que é quântico, não sei o que é quântico, né? Mas a questão é que o paradigma quântico realmente ele traz uma nova compreensão do universo, do nosso papel dentro dele, das nossas relações, né? E você pode tratar qualquer área da tua vida dentro Sim. do paradigma clássico, né? Vendo as coisas como separadas, cartesiano, tudo desconectado, ou você pode ter um olhar que vem do paradigma quântico, né? Que é essa interconexão de todas as coisas e principalmente nós mesmos como os mestres da nossa vida, em primeiro lugar, né? Exato. Então, você pode levar isso para qualquer área de trabalho. E na advocacia, com certeza, é super necessário, né? Só na advocacia não, na verdade, eu diria que qualquer área, né? Nós precisamos dar esse salto quântico, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa sociedade. Nós Pois é, precisamos exatamente. levar isso, né? Então, E outra coisa que eu achei muito legal da tua apresentação é que a sua história ela traz um ponto comum a praticamente todas as pessoas que dão esse salto quântico de consciência, que é um momento de dificuldade na vida, né? Então, por isso, Einstein já dizia, na adversidade reside a oportunidade. Isso é a grande verdade, porque na semana passada, até eu estava também conversando na quinta-feira passada com o Maurício, que trabalha com reprogramação biológica, né, esse método de cura, e nós estávamos falando isso, que esse despertar, ele sempre vai ser um pouco doloroso, porque para o sim. nosso eu verdadeiro despertar, as artificialidades têm que morrer. O que é falso, o que é construído pela mente condicionada, pelo falso eu, o que nos limita, essa prisão toda que nós nos identificamos, que nós chamamos de meu mundo, minha vida, a minha identidade que está lá no centro daquilo tudo. Isso tudo é uma artificialidade construída pela mente condicionada. E Sim. para a nossa verdadeira natureza florescer, tem que detonar isso. Então, esses momentos são muito preciosos, né, Ana? Quando essa artificialidade toda desaba, porque É é uma impermanente. desconstrução. É uma desconstrução. É algo assim, as pessoas que me conhecem dizem assim, é outra pessoa. Uhum. É outro tipo de reação diante das situações, é outro tipo de fala, muda completamente porque você mudou o seu ponto de vista, né? Exatamente. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Então, quando você amplia, você mudou o seu ponto de vista, sua vista está diferente, porque você ampliou isso. É. E aí a gente depois a gente começa a olhar para o entorno e, poxa vida, as pessoas podiam, né? A gente tem essa vontade de amplificar Com isso, porque certeza. A gente realmente quer compartilhar aquele tesouro, né, que a gente sim. descobriu. E olha só, o que é o advogado? Né? Depois eu achava, Eliane, assim, teve um período que eu achei, bom, mudei de área, né? Agora estou na área da saúde, eu estou ajudando as pessoas a entenderem os seus processos de adoecimento, por que você adoeceu. Existe sempre uma informação vibracional que mexe na matéria, a gente sabe, né? Dessa equivalência energia-matéria. Então, teve um determinado momento que eu disse, bom, eu mudei de área, agora eu trabalho na área da saúde, né? E aí, por isso que eu falo que você deu essa picadinha, né, na questão do direito, que quando você trouxe um comentário nessa questão do direito, eu fui pesquisar isso. E aí eu vi que era possível, eu podia ser uma das pessoas na área do direito, afinal eu sou da área do direito, né, eu vim dessa área, eu tenho uma referência, eu tenho uma história nessa área, né, foram 25 anos. Então, assim como hoje a gente já vê
graças a Deus, né? Estamos vendo cada vez mais médicos ampliando essa consciência e já olhando de forma diferente para a saúde, e eles têm esse background de formação médica, né? O caminho fica mais facilitado para eles na área da saúde, de alguma forma. Por que não eu não deixar de atender? Eu continuo atendendo, né, como terapeuta, mas se alguém chega para mim com uma relação dentro desses atendimentos, eu tenho clientes que têm problemas na justiça e aí a gente começa a trabalhar isso. Uhum. Né? Então, o que é o advogado? O que o advogado faz? Né? Ele ajuda aquela pessoa dentro de um conflito. Só que, por que não ajudar essa pessoa com esse conflito, mas para que ela não precise da estrutura arcaica do judiciário, né? Então, a gente sabe que se você vai para o judiciário, o que acontece? Primeiro que você não vai resolver o problema, você vai arrastar esse problema, você vai continuar se relacionando com esse problema, né? Gastando dinheiro e tudo, e anos ali no judiciário. Então, e além de tudo, você está deslocando uma autorresponsabilidade que você deve ter com aquela questão para um terceiro. Então, assim, é como se a gente tivesse, nós estamos nos colocando como crianças que precisam de um pai para dizer, vai ser assim, você vai se comportar dessa forma, porque da feita que o juiz determina, se você, né, esse bom sistema, você precisa respeitar, então você abriu mão de uma decisão sua, de uma relação sua, eu costumo dizer, para ela ter que obedecer uma decisão judicial na sua vida. Então você tem uma relação de, sei lá, 10, 20 anos, que seja, né? Que seja 10, que sejam 10. E aí você tem 10 anos de história. Quando você começa a ter problema, briga e tal, vamos lá. Então você tem 10 anos de uma história e que 3 ali começou a não dar certo, tá horroroso. Mas são 10 anos de história. Aí você vai no advogado, você vai contar ali em uma hora e meia, um mínimo dessa história. Uma lasca, né? Um quanto. Um quanto. E aí o advogado vai trabalhar com esse quantozinho de informação, né? E vai levar isso para um sistema, né, de justiça não, de leis. E aí vai chamar outra parte, vamos pular a possibilidade do entendimento ali numa conciliação. Aí a outra parte vai trazer um outro quantum da história dela, da visão dela, daqueles 10 anos. Então, olha só, duas pessoas que não conseguiram olhar para si, olhar para o que aconteceu com elas, estão delegando para outras pessoas a resolução da vida delas. Qual o sentido disso? Agora, Ana, isso que você está me falando, e eu estou pensando aqui, como o universo é infinito de possibilidades mesmo, né? E estou pensando aqui também do princípio da complementaridade, como as coisas que parecem opostos, na verdade, elas se complementam. Né? Não existe essa divisão, né? Essa dicotomia. Na verdade, as coisas se complementam. Porque a questão judicial, você veja que engraçado. Eu conheço casos também que a pessoa, que foi o contrário, porque o universo ele tem possibilidades podem acontecer. Né? E essa pessoa foi o contrário, ela era uma pessoa muito. Aqui também não é uma coisa rara de acontecer, né? Principalmente por parte das mulheres, às vezes muito submissas, muito conciliadoras, né? E tentando sempre resolver aquilo por bem. E o outro, algumas vezes, tira vantagem disso, né? Então, também tem esse outro lado que, às vezes, quando a pessoa toma coragem e põe a coisa na justiça, ela resgata também a dignidade dela, nem que seja por ter tido a coragem de tomar uma atitude, né? Sim, com certeza. Eu conheço uma pessoa assim, que foi muito interessante, que depois, passado um tempo, ela falou, nossa, a melhor coisa que eu fiz
Assim, foi o contrário. Eles tentaram amigavelmente por muitos anos Entendi. e ela assim, querendo amigável porque não queria problema com o ex-marido, não queria problema com a nova esposa do ex-marido. Só que ela era desrespeitada o tempo inteiro. E aí a coisa de colocar na justiça, felizmente ela pegou um bom juiz que realmente deu sentenças protegendo ela, Uhum. né? Mas aí você veja essa interconexão, né? Sim, mas Como dessa também nossa. esse desfecho positivo que ela teve já foi relacionado à mudança de frequência dela. Exatamente. É porque, assim, o fato de a gente entender primeiro qual é a questão interna que me liga à questão, É, não quer dizer que depois eu não precise colocar isso, formalizar isso, né? Então, assim, não é uma proposição, a advocacia quântica, ela não é uma proposição que exclua totalmente a formalidade de um documento, de uma uhum, sentença, até de uma homologação. A uhum, questão é que antes desse caso, por exemplo, ela talvez tenha entendido antes e ali resolveu que precisava dessa formalização na justiça. É diferente da pessoa não entender, achar que o problema todo está do outro lado, exatamente, né? exatamente. É, Então, essa abordagem que eu faço é para que essa pessoa, ela primeiro se entenda dentro daquele problema. é, Vou dar um exemplo que eu sempre dou, que é bem legal. Uma mulher que estava numa relação de trabalho, e aí ela começou a ter problemas ali, ela se sentia tratada de forma abusiva pelo chefe, uhum, né? E ali aquela relação e tudo, então a gente fez uma abordagem para entender isso. A primeira coisa, a primeira vez que você passa por isso? Não. Então, olha só. Aí a gente foi fazer, é uma investigação. Todo advogado faz isso, uma investigação. Só que a minha forma de funcionar hoje, a minha investigação, ela é baseada nessas informações, né, que eu acumulei. Então, o que que acontece? Eu fui fazer uma investigação com ela na vida dela, e aí, para resumir, para não ficar extenso, essa pessoa, ela foi uma criança que o pai foi embora, a mãe casou de novo e o padrasto era do vizinho. Então, a figura de autoridade, por isso que ela já tinha tido outras situações que, para ela, também foram abusadoras, só que ela nunca tinha. ui, E uhum, agora ela estava cansada e ia botar na justiça. Mas a partir do momento em que a gente investigou e que veio à tona que, na verdade, não, aquele chefe lá, ele tratava todo mundo igual, era ela que se sentia assim. Por que ela se uhum, sentia assim? Tinha a ver com a memória que ela tinha da infância uhum, de situações em que o padrasto era uma pessoa abusadora. Aí a gente sabe que aí vem a compreensão da neurociência, né, da neurobiologia. A gente sabe que essas memórias elas permanecem. Pode ser um perfume que deu gatilho para se sentir de novo aquela coisa, um perfume, uma forma de andar, uma forma de vestir, alguma forma de falar, alguma coisa startava nela, e nesse caso a gente chegou à conclusão de que era assim, a figura de autoridade, alguém determinar algo com uma forma de falar, dava o gatilho nela para ela se sentir acuada, entendeu? Como ela se sentia. claro, com certeza. Então, É, nesse caso, o que que aconteceu? Ela continuou querendo sair da empresa, ok, e aí fez a formalização, mas aí já eu passo, aí acaba o meu trabalho como advogada quântica, e aí eu passo para um advogado que vai fazer a formalização. Eu não trabalho mais com a justiça comum, ah, entendi, entendeu? entendi. E aí a formalização tem que haver, Quer né? ver? Tem que haver formalização, porque aí a gente ainda está, né? A gente ainda É. está aqui nesse Porque material. isso é muito legal, né? A gente encerrar a live, que nós já estamos chegando aqui nos 10 minutos finais, nesse ponto de equilíbrio, porque a nossa mente, ela tem o condicionamento do 8 a 80, né? E Exato. isso dificulta muito as pessoas na mudança de paradigma. Porque quando a gente fala de física, por isso que as pessoas falam, não, física quântica e espiritualidade não existe. Porque na cabeça das pessoas é 8 ou 80. Ou Uhum. física é A uma matéria dualidade. exata, é ciências exatas, é mundo material, espiritualidade é espírito, é sutil.
Não, existe o princípio da complementaridade. As coisas não são separadas. Nada. Então, nós dizermos que você é o mestre da sua vida, que você tem uma energia, uma frequência que também cocria. Isso não quer dizer que você não vá tomar atitudes práticas, tá? Sim, Né? exatamente. Porque as pessoas levam para esse 880. Ah, então sim, então eu vou só sentar, meditar, fazer comando quântico, né? Mas isso não vai dar certo. Aí as pessoas têm medo, falam, não, eu não vou entrar para esse negócio, porque eu vou ficar Aí só no pronto, né? Porque sutil. teve medo e Não, você já cortou a onda toda. Entrou na frequência do medo, acabou. exatamente, exatamente. Então, você é o caminho do meio, né? Dentro desse paradigma em que você é o mestre da sua vida, como que nós vamos sair desse enrosco que você mesmo criou? Isso você tem que ter essa consciência, porque o mestre é você, não tem jeito. Como eu conto às vezes, né, um enrosco que eu tinha com uma pessoa da minha família, que me incomodava muito, era uma assim uma relação que eu tinha com essa pessoa que eu não gostava, essa pessoa assim me invadia e não sei o quê. E eu por muitos anos tentava mudar isso e não conseguia. E uma vez numa psicoterapia, aliás, foram duas psicoterapias diferentes. Numa, eu acessei uma situação. Depois, numa outra psicoterapia, eu acessei outra, e aí minha mente ligou os pontos, né? É de repente, né, que você É de percebe, às vezes. repente. E Uau! aí eu falei, gente, mas foi assim, eu que permito isso. Aí eu fui entender, eu cheguei na situação origem da minha infância, de Exatamente. quando eu criei isso na minha cabeça, que eu ia cuidar dessa pessoa como se fosse a mãe dela. Olha, eu era uma criança. Olha, porque assim, a gente, quando é criança, a gente pensa em qualquer coisa louca. E às vezes a gente faz decretos nessa fase inconsciente da nossa vida. Isso aí Sim, eu estava carregando aquilo e reclamava e reclamava. Aí eu falei, gente, mas olha, foi uma libertação tão grande. Aí eu falei, olha, realmente nós somos os mestres da nossa vida. Porque essa situação era uma situação que eu via como algo externo a mim, como né, que essa pessoa que me invadia, e eu não conseguia pôr limite. Por quê? Porque eu tinha decretado que eu ia aceitar aquilo. tava lá. Era uma informação que estava lá gravada e você nem lembrava. É o tal do subconsciente, né? E estava Exatamente. rodando no automático aquilo. Exatamente. Então é isso que eu faço como terapeuta e como advogada, né? É Uhum. essa busca pela informação primordial daquela pessoa no sistema, né, neurobiológico daquela pessoa, porque essas informações, como essa sua que você acessou, ela estava lá na sua constituição neurobiológica. No momento em que você põe luz ali, É, aquilo, você muda a emoção vinculada com aquilo. Mas Né? E aí que eu falo, né, dessa visão interconectada do paradigma quântico, assim, porque a espiritualidade ela não é separada da nossa vida, porque esse tipo de libertação tem muito a ver com seus méritos também, com o seu caminho espiritual. Por isso que tem muita gente que faz terapia, faz terapia, faz terapia, mas chega num ponto, não avança mais. Por uhum, quê? Porque precisa ir para o transpessoal, não é só tratar, né, aquela identidade. Você tem que botar o espiritual junto, né? Você tem praticado amor, tem praticado compaixão, tem praticado uma visão mais ampla, né? Entender que o outro é você mesmo em outras causas e condições, porque em essência ele é a mesma consciência, todos né? Eu e a Ana que somos a mesma consciência se manifestando em causas e condições diferentes, só isso. Mas exatamente. tirou a casca aqui da Eliane, tirou a casca da Ana, é a mesma essência. Somos todos um realmente, né? E quando você vem lá para a ideia dos universos paralelos,
Lá no universo paralelo tem a Eliane advogada. Lá no universo paralelo tem a Ana física quântica. Com Porque nós certeza. vivemos todas as possibilidades ao mesmo tempo. Então, o outro, ele é uma das minhas possibilidades, né? Não tem separação. Então, quando a gente traz isso, tudo tem que andar junto, né? É como a onda eletromagnética. Você tem o campo elétrico que gera o campo magnético, o campo magnético gera o campo elétrico, e aquilo vai andando. E assim é a nossa vida, é o emocional, é o espiritual, é o físico. Um campo vai gerando outro, para que aquela onda se propague. Então, se Exato. você para um dos campos, a propagação fica emperrada. Então, o paradigma quântico, ele mostra, e isso que eu acho muito bacana, essa colaboração dele, que a espiritualidade não é nada fora desse mundo. Ela não tem Eliane, nada de místico, ela não você tem sabe, nada de você sabe viagem, que, né? falando sobre essa questão da espiritualidade, quando eu comecei a estudar, eu tinha me afastado muito da minha espiritualidade, e quando eu comecei a estudar física quântica, tudo começou a fazer sentido. A espiritualidade, porque a gente vai crescendo e vai sendo invadido, né, pela religiosidade, É, e nada daquilo, eu tentei, eu via um, via outro, eu queria entender, eu sempre busquei essa compreensão, né, e nada fazia muito sentido para mim. Então, quando eu comecei a estudar física quântica, uau, aí tudo fez sentido, né, porque aí é, é uma outra forma, até a leitura de textos sagrados muda completamente. Você fica completamente. como que aquelas pessoas lá atrás eles já falavam de física quântica. É, que coisa, né? Então, por isso até a minha live de terça-feira dessa semana foi sobre religião e espiritualidade, mostrando a diferença, né? Uhum. Porque eu até contei isso, eu acho, na live uma vez, eu recebi um depoimento de uma aluna, até ela é médica, uma pessoa assim, de uma área, né? A medicina ainda é muito materialista, né? Apesar de estar se abrindo. E ela falou que depois do meu curso, ela teve um sonho, que ela estava entrando num lago e ela queria muito entrar nesse lago, mas ela não se sentia segura. Mas aí, de repente, apareceram algumas pedras e ela foi pisando nessas pedras e entrando no lago. E quando ela acordou assim, o sonho na cabeça dela, ela percebeu que o lago era a espiritualidade, que ela queria muito entrar na espiritualidade, mas ela não conseguia pela mente cartesiana. E aí, quando ela estudou física quântica, ela conseguiu essa pedra para ela pisar, né? Esse chão. Menina, eu Boa. fico até arrepiada, mas olha, eu chorei com esse depoimento dela. Eu falei, Maravilhoso. gente, que coisa linda, Maravilhoso. né? É uma coisa maravilhosa. E eu, assim, eu quero te agradecer aqui de público, porque os seus ensinamentos, eu estudo com outras pessoas também, de outros autores, mas os seus ensinamentos, eles são palatáveis, eles são para quem está iniciando, né, Ai, que bom. especialmente, é muito gostoso ler a física quântica pelas palavras, pelos ensinamentos da Eliane Xavier. Se você está aqui e ainda não fez o curso dela, recomendo muito. Ah, obrigada. É Ah, e maravilhoso. Ana, aqui, não podemos esquecer, né? Final de semana que vem estaremos juntas. Vai ter um evento super bacana em Santos, aquela cidade bonita. A Expo Quantic, né? Vai ser sábado e domingo, o dia todo. Vai ter muitas palestras, muitos Muito, estandes, né? Vai ter uma feira, vai muito ter legal. painéis, né? Exato. Vai ter os Eles são maravilhosos. livros. Isso, então eu vou levar meus 3 livros, vou estar lá autografando também, para quem quiser. Maravilhoso. Vou comprar para o meu netinho já o do O infantil. Sapeca, né? Aí pronto, aí fechou. Aí. E a Ana vai estar dando palestra. Que dia que é a sua palestra, Ana? Eu, eu, eu vou palestrar individualmente no domingo, às 18, mas também vou participar do painel do NUSP, né, que é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que a gente apoia o evento Legal. do NUSP. Também vou participar de outro painel com o doutor Heriberto e a doutora Vanessa e mais outra advogada. Os dois são juízes. Que Vamos lá, né? bacana. Aí, olha. Imperdível, gente.
Então a gente está interagindo lá bastante com a equipe, né? Somos apoiadores oficiais, enquanto NUSP. E vai ser maravilhoso, gente. Ó, é gratuita a inscrição, tem Olha, uma outra inscrição participação gratuita. Onde que isso acontece? Só nesse mundo quântico. só no Mundo Quântico. Em Santos, litoral de São Paulo, a gente espera você lá. Você que está aqui assistindo a gente ao vivo, manda essa live para outras pessoas que você sabe que gosta desse assunto ou que precisa gostar, né? É. Precisa ampliar. É uma sementinha que fica, já vale a pena, né? E Exatamente. esse evento gratuito, quem não mora em Santos, né, pode entrar em contato. O pessoal tem uma rede de hotéis que Uhum. eles já separaram, que ficam próximos aos eventos, né? Já aproveita, dá um passeio lá e participa gratuitamente desse boom Só de gente boa que vai estar lá. conhecimento, de informação, né? A minha palestra acabou ficando para o sábado, Ah, porque domingo eu já vou estar dirigindo de volta, que eu estou longe agora, né? Estou em Juiz de aham. Fora. Então, a minha participação é no sábado à noite. E o doutor Uhum. Francisco de Biasi também vai estar indo junto comigo. Também, É, também. Olha, é um orgulho muito grande de ter conseguido, né, fazer essas indicações. Eu indiquei os quatro que eu chamo de Quarteto Fantástico. Você conhece, né? É, daí eu soube, o Henrique Souza também vai estar lá falando de HQI. Exatamente. E o Mário Exatamente. Jorge, com E o esse Mário trabalho Jorge. maravilhoso aí do Tom Campbell, Eu, né? ó, eu ouso dizer, Eliane, que eu co-criei essa situação para conhecer vocês quatro no mesmo evento, já que eu não pude estar naquele outro. Ah, que amor. Pois é, mas é verdade aí. É mesmo aí. Você não veio a Volta Redonda, os quatro foram aí. Ah, meu Deus, é muito mérito, é muito Né? mérito. Que coisa Ai, boa. Gente, o pessoal está pedindo mais informações. Eu vou marcar aqui no comentário a Expo Quantic, que eles têm o perfil deles aqui no Instagram. Daí é só vocês entrarem lá no perfil deles, tá bom? E mandem um direct lá, o pessoal tá a postos lá para responder vocês. ó, eu coloquei aí. Ai, faltou o C no final, gente. Ah, Então é é Expo Quantic, tem um C mudo no um final, C tá? aqui. Não bateu aqui, tá? Esse é o perfil do Instagram. E lá tem o site para inscrição, tem tudo. Terminando aqui, eu deixo no comentário da live também, Expo Quantic. E Ok. apareçam lá, que oportunidade, né? De ver tanta gente pessoalmente, comprar livro autografado, participar dos painéis, ver lá a quantidade de novidade que vai ter lá nos estandes, né? Vai ser maravilhoso. Um E evento também, incrível, né? gente, não posso deixar de convidar também, no final de semana seguinte, 5 e 6, 4, 5 e 6 de abril, eu vou estar em Curitiba também. Vou fazer uma dobradinha aí, em um final de semana em Santos, o outro em Curitiba. Eu vi, eu achei que você já fosse de lá direto, hein? Que nada, eu volto para Juiz de Fora e depois que eu vou para Eliane, você Curitiba. está em Juiz de Fora? Você não mora no Rio? Eu morava em Volta Redonda, né, É, no interior do Rio. E agora eu mudei para Juiz de Fora, porque ah, a gente tem uma área rural aqui, olha que um entendi. centro de retiros. Aí a minha Uhum. casa ficou pronta. Mas, Ah, mas hoje eu estou na cidade, porque eu também fico na cidade, porque a minha filha ainda estuda. Então, aham. eu passo a semana com Maravilha. a minha filha aqui na cidade e final de semana eu vou lá para a área rural. Mas está A muito natureza, bom. a E natureza é aí, gente, maravilhosa. pessoal de Curitiba, pessoa que não for lá na Expo Quântica, ou quem for, vai nos dois, aproveita, né? É isso E aí. na sexta-feira, dia 4 tem palestra gratuita também lá em Curitiba. E sábado e domingo, o nosso curso em vivência. Então é isso, gente. Quanta Maravilha. coisa boa. Eu só posso dizer, não percam essas oportunidades, porque são esclarecimentos, são palestras gratuitas, mas de um nível É. que daria para qualquer. Você teria que pagar muito caro para assistir. É uma oportunidade. É uma oportunidade mesmo. Querida, É. muito obrigada. A Muito Rosana, obrigada. querida, falando aqui, ó, que também é do HQI, já fez meu curso, né, querida? A Ó, Lúcia está perguntando onde em Curitiba vai ser no Água Verde, num prédio, no auditório
de um edifício comercial. Eu vou deixar o link aqui também. Lá em Curitiba está sendo promovido pela editora COI, que é a editora dos meus livros. Também vocês podem ir direto no Instagram. Editora COI. COI Editora. K-O-I. Tá? Mas eu vou deixar tudo aqui nos comentários e na descrição. Olha a Sueli falando que vai no Expo Point. Maravilha. Ei, gente! Me chama para dar um abraço lá, hein? Espero conseguir abraçar todo mundo. Beijo. Tchau, Ana. Muito Beijo. obrigada, tá Tchau. Eu que bom? Nos agradeço. vemos Muito lá. obrigada. Tchau, tchau. Tchau.